Eu sempre falo uma coisa, vocês vão perceber que vários temas a gente vai falar deles várias vezes do mesmo tema. Né? E vocês vão perceber que cada vez que você ouvir esse tema, às vezes ele vai fazer sentido para você, às vezes ele não vai fazer sentido para você. Geralmente as primeiras vezes você ouve e não vai fazer sentido, e as próximas começam a fazer sentido porque você está pronto para ouvir aquilo. Tá? E por isso que eu sempre falo que o ser humano é repetição. Quanto mais você ouve algo, né, isso vai te preparando para a próxima vez que você ouvir, aquilo começa a fazer mais sentido. É que nem você pegar uma aula, você viu a primeira vez, você entendeu algumas coisas. Aí você revê aquela aula, você entende outras coisas. Você revê de novo, entende outras coisas, até fechar um ciclo de que você entendeu tudo que tem naquele conteúdo. A gente estava falando com a Fernanda hoje até, que ontem ela fez o Analisando Operações com a gente, e tem várias coisas que ela pegou ali que ela sabia, mas não sabia, né? Ela sabia, mas parece que teve que falar para ela de novo, que aí fez sentido que as coisas funcionavam daquele jeito. Né? E esse é o processo de qualquer coisa evolutiva na vida. É que nem criança, quantas vezes você fala até ela entender? Né? Às vezes nunca entende, né? Mas você fala muitas vezes até que ela entenda. E pra gente é a mesma coisa. Toda vez que você escolhe uma profissão, independente, digamos que você decidiu ser veterinário agora, um exemplo. Você vai ter que sentar com a sua esposa, fazer um planejamento financeiro, porque você vai ter que pagar a faculdade, planejamento de tempo, quanto tempo vai levar para você ser veterinário, quanto tempo depois que você se formou que você vai começar a ter fazer um estágio, até um ponto, sei lá, ter uma clínica, qualquer coisa. Ou seja, tem um processo envolvido. Né? Então, geralmente quem é casado, você senta com o cônjuge, ó, vamos junto, preciso do seu apoio e tudo mais. Até porque o que você está construindo agora, lá na frente, você vai poder proporcionar o sonho para a pessoa. Pô, ela vai te apoiar agora e lá na frente você vai apoiar ela caso ela queira sair do Bradesco, caso ela queira seguir uma outra carreira, um outro sonho que ela tem. Tenho esse apoio, mas às vezes eu me sinto solitário também, né? Porque eu falo... Mas tem que ver se você não está querendo demais também, né, cara? Pega o microfone, não fala só solitário. Pega, ó, tem um aí no fundo aí. Cadê o do fundo? Eu acho que esse é um processo que acho que todo mundo passa. E eu me lembro até de conversar com você algumas vezes, daquela história que o problema não é a parte da família, o problema somos nós mesmos, no sentido de você ter que falar que está fracassando durante um longo período de tempo. E isso vai te afastando das pessoas que você gosta, te afasta dos seus amigos, porque todo mundo te pergunta. Todo mundo olha para você no mercado financeiro e fala, pô, esse cara vai começar a ganhar dinheiro pra caralho, entendeu? Vai arrebentar de ganhar. Aí o cara passa um mês... Mas isso é porque as pessoas não entendem o que é o mercado financeiro. Sim. Não entendem o que é a profissão. Eu concordo com você que, em alguns momentos, é ruim você sentar e falar assim, puta, fiz merda, puta, não segui meu plano, puta, não fui disciplinado, enfim, eu entendo isso. Mas quando você senta com a pessoa e é sincero ao ponto de deixar claro como que funciona tudo isso, qual o processo disso, qual a dificuldade disso, ou alguém aqui tem ainda alguma ilusão que vai ser rápido? Não, todo mundo sabe que é um processo. Eu acho que, aí é a minha opinião, mas de muitos casos que eu já vi, é a falta de sinceridade com o outro. De ser real mesmo, falar, ó, isso aqui é uma profissão, entenda que isso aqui, ó, eu vou ficar um bom tempo pagando a mensalidade, que é mais ou menos essa consideração que você tem que ter, eu estou pagando a mensalidade, eu estou em processo de aprendizado, né, não sou nem um estagiário ainda, e lá na frente, daqui 2, 3 anos, que as coisas vão começar a funcionar. Está ok para você? Você vai me apoiar nisso? O que você tem a dizer sobre isso? Porque não adianta você tomar uma decisão, principalmente quando você é casado, tomar uma decisão e falar, eu vou fazer e foda-se. Não existe isso. Vai dar 6 meses, ela já não vai estar olhando a sua cara mais, porque ela não sabe exatamente o que você está fazendo. Ela sabe que você fez uma escolha de alguma coisa que ela não fez parte, ao ponto de ela não saber se é normal assim, ou se você está se dedicando certo, ou se o que você está fazendo tem algum futuro. Não tem. Eu acho que falta um pouco isso, eu sinto isso em alguns. Eu acho que até que no caso do casamento, ele é até uma questão de escolha, tal. Mas, por exemplo, tem muito isso também com pai e mãe, né? Porque pai e mãe querem o seu bem. Por exemplo, posso te fazer uma pergunta? Claro. No tempo que você era perdedor, eu lembro de a gente já ter conversado sobre isso. Não tinha um determinado momento em que você, para os seus pais, você evitava de falar com eles para você... Eu nem ia ver eles. Eu nem passar o problema para eles. Porque eu não queria passar o problema para eles. Só que o que acontece?
o vínculo que eu tinha com eles era só afetivo, de pai e filho. Eu não dependia financeiramente deles, eles não dependiam financeiramente de mim. Então era mais a questão de sentimento de eu também não querer levar um problema para eles. Tem uma diferença aí, disso aí. Eu não morava com eles, eu não dependia financeiramente deles. Então, quando eu ia ver eles, eu queria levar coisas boas para eles, não a dor que eu estava sentindo. E não adianta, você pode mentir para todo mundo, você não mente para pai e mãe, bate o olho em você, ele sabe se você está bem ou não está. Então eu evitava de ir lá, porque eles já sabiam do processo que eu estava sofrendo. Porque eles pegaram uma fase minha que eu estava bem, que viram que eu estava construindo as coisas, de repente eu estava uma fase que eu estava destruindo tudo que eu tinha. Né? Então, eu evitava, ele sabia que eu não estava bem mesmo. Ele sabia que quando eu ficava muito tempo sem ligar que eu não estava bem, quando eu não aparecia que eu não estava bem. Né? E a minha luta também era um pouco disso, de não levar isso a eles, apesar de eu saber que eles sentiam isso. Né? É esse sentimento que ele está querendo dizer. Então, né? mas aí é a questão, pô, eu tô junto e tal. Eu acho que fazer parte é importante. Se eu estivesse próximo dos meus pais, eles estivessem na mesma cidade ou na mesma casa, eu ia tentar fazer eles estarem próximos de mim, do que eu estava fazendo e tudo mais. Eu acho que isso tem uma importância. Quando você faz pessoas à sua volta que são importantes para você, tá? Pertencerem ao que você está fazendo, o julgamento é menor. A cobrança é menor, porque ela entende o que está acontecendo. Vou pegar um exemplo, o Cleiton, meu irmão. Né? Na época que eu fazia isso, eu tenho certeza que ele não entendia o que eu estava fazendo. Hoje, depois do tempo, o tempo passou, hoje ele está aqui. E ele quer viver isso, está lutando para viver isso aí. Por quê? Ele entende o que foi. Ele sabe do processo que eu tive. Ele não vai precisar passar por tudo que eu passei. Não que vá ser fácil a vida dele, mas não vai precisar passar o que eu passei. Mas ele lembra lá atrás o que eu passei. Talvez ele não entendesse, mas eu passei por momentos complicados. Então eu procurei me afastar para não trazer nenhum tipo de dor para aquilo lá, porque não adianta. Cara, essa profissão é solitária e é você com você. O apoio de pessoas que são importantes, que estão do seu lado todo dia é muito importante. Pessoas que você quer carregar para a sua vida é super importante, mas você tem que entender o seguinte, a luta é sua. Por isso que eu bato muito na tecla. Meu amigo falou, seu amigo. Porque se tiver um boleto para pagar, ele não vai pagar para você, mas quando você estiver andando de carrão e estiver com dinheiro, ele vai querer andar com você. Ele vai querer aproveitar do que você tem a proporcionar. Essa é a diferença, as pessoas são assim. Então, é por isso que é importante filtrar. Sempre vai ser solitário, a luta é sua, e é importante essa luta. Tá? Falo para vocês com causa própria, foi muito importante a luta que eu tive solitário, sozinho, porque eu me conheci, me construí, me entendi e fiz as coisas acontecer. E eu percebi que assim, se eu não fizer alguma coisa por mim, não é meu amigo que vai fazer. A gente sabe que é frustrante. Tudo que vocês falam eu concordo. A única coisa com relação a 100% ser sincero, eu sou um pouco receoso. Por quê? Você levar essa frustração para as pessoas que te amam, é muito difícil. Exatamente. Então, mas a frustração... Peraí, vamos lá, vamos separar. A frustração do quê? Que você está perdendo ou a frustração que vai levar tempo? Não, que vai levar tempo, todo mundo sabe que vai. Então, é essa sinceridade que eu estou falando. Porque assim, você não precisa todo dia sentar no detalhe com ela e, hoje eu perdi 50 reais. Não é isso que eu estou falando. Não, é isso. Porque isso dói em você. E não tem essa necessidade. É isso que eu Pensa assim, se você fez um planejamento, aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Olha, decidi essa profissão que eu vou seguir, tá? Essa profissão vai levar X tempo e eu vou, um exemplo, vou investir R$1.000 por mês. Cara, como você perdeu esse R$1.000? Não importa para a pessoa que você contou. Ela sabe que dentro do planejamento, né, casal geralmente tem ali todo esse planejamento financeiro. Dentro do planejamento são R$1.000 que eu vou gastar por mês, que é o investimento que eu faço nessa profissão. Como você ganhou? Uma coisa é, comecei com R$1.000, terminei o mês com 2. Aí beleza, esse mês temos R$2.000 porque deu certo o trabalho, estou evoluindo em alguma coisa, tá? Mas não quer dizer que mês que vem vai ter 2.000 de novo, tá? Essa sinceridade, porque você entrar no detalhe, realmente, aí eu concordo com você. Você carrega a sua frustração, às vezes, do processo para a pessoa e ela internaliza aquilo provavelmente de uma forma diferente, porque ela não sabe como isso funciona. Ela não vive aqui o dia a dia. E inconscientemente, a gente às vezes não fala sobre o inconsciente, né? A gente fala sobre o consciente. Mas o inconsciente tem um poder muito grande na gente. E nas pessoas que a gente ama também.
A gente está aqui para trabalhar o consciente e o inconsciente, mas muitas vezes as pessoas que estão conosco não têm a mesma forma de lidar, de vivenciar ou de viver. Então, a interpretação é muito diferente. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não frustrar as pessoas. Obviamente, primeiro pensar na gente, saber trabalhar isso conosco. Nós com nós mesmos, trocando aqui com pessoas experientes. Eu acho a vivência aqui fantástica por causa disso. É maravilhosa, mas a gente não consegue transpor o que a gente vive aqui para casa. Não, de jeito por mais nenhum, detalhes de que jeito nenhum. você dê, quem não participa não sabe. Então essa frustração tem que tomar cuidado para que não interfira nas pessoas que te amam e acabam indiretamente te interferindo também. Não, perfeito. Tanto é que quando eu falo na sinceridade, é de criar um planejamento que ambos entendam o processo. Para não ter cobrança sem... Peraí, ela está me cobrando do quê? Tá? Mas muitas vezes ela está cobrando porque ela não sabe o que você está fazendo. Quando você tem um planejamento de, olha, sentar, vou fazer isso aqui lá na frente pode ter esse tipo de resultado, mas para isso eu tenho esses passos para seguir, vai levar esse tempo, vai custar isso. Ok? Estamos alinhados quanto a isso? Você me apoia nisso aí? Puta, te apoio. Não concordo, não acho que você tem que fazer. Aí é outra coisa. Mas a nossa profissão de fato não é comum, cara. Por isso que é uma profissão para poucos. É por isso que gera esse sentimento da gente de frustração e essa dificuldade de lidar com as pessoas que a gente tem que conviver. Porque eu até vejo o seguinte, amigo que provavelmente a gente não tem essa necessidade de viver, muitas vezes a gente começa a se afastar, porque o cara sempre tem aquela coisa, né? Você vem pro mercado financeiro, o cara trabalha numa outra área, outra coisa, ele tem um amigo, ele sempre vai falar, e aí, você tá ganhando dinheiro? E aí, você está ficando rico ou você está ficando pobre? Eu ouvi dizer que isso daí quebra as pessoas. E aí, você está quebrando ou você está... mesmo que não te fale, você sente. E aí você fala assim, porque o processo é longo. Né? Então o cara fala, mas você já está 2 anos nesse negócio e não está rico ainda? Não está andando de helicóptero, não está não sei o que lá. Né? E gera essa expectativa de resultado, acho que nas outras pessoas, pelo fato da característica do mercado financeiro ser como é. E aí eu tenho uma pergunta para cima disso. Quem de fato importa? Quem está lutando por aquilo ou quem está de fora especulando? Não, com certeza, mas isso sim, mas é que a gente sente, né? A gente vive em sociedade, vive com outras pessoas. Então, tem uma vida antes do mercado financeiro que a gente traz para cá. Cara, eu posso afirmar hoje sem medo de errar. Quem se importa com você, não se importa com isso. Posso te afirmar de boca cheia. As pessoas de fato que me criticaram durante o processo ou me abandonaram durante o processo, nenhuma delas se importava comigo. Nenhuma delas até hoje faz falta na minha vida. E as que de fato se importavam comigo se eu estava bem ou não, que tipo meu pai, minha mãe, família, um ou outro amigo, são pessoas que nunca se importaram, me tratam do mesmo jeito hoje, estando onde eu estou, do que quando eu estava na merda, passando porque eu estava passando. Não, mas eu falo também no sentido assim, por exemplo, minha mãe. Eu já quebrei algumas vezes no meu processo do mercado financeiro. Sim, né? Várias vezes eu destinava um valor, eu ficava um tempo e perdia aquele valor. E aconteceu isso algumas vezes comigo. E eu acabava externando com a minha família, com meu pai e com a minha mãe. Então minha mãe, até hoje, ela tem muito, mesmo hoje eu já vivendo de mercado já há algum tempo e fazendo as coisas, e fazendo dinheiro, ela sempre me pergunta, eu acho que o medo dela, e eu sei que ela se importa comigo, é justamente disso, se eu vou estar bem, ou se eu vou quebrar, ou se eu vou me ferrar. Mas é o medo familiar, mas ela se importa com você. Sim. Não você está ganhando ou perdendo dinheiro. A preocupação dela não é com o dinheiro, mas é se eu vou estar bem. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. As pessoas que se importam com você, a preocupação dela é se você está bem com a situação. Não se você está ganhando dinheiro, se não está, se as coisas estão fluindo bem, se não estão. É assim, você está bem? Porque outra coisa que eu afirmo para vocês, não é o dinheiro que vai fazer você estar bem. Você pode ter certeza, cada um de vocês. Dinheiro é bom, dinheiro traz conquistas, dinheiro traz algumas liberdades, tira alguns limites, mas dinheiro não é exatamente a única coisa que vai te fazer sentir bem. Tá? Eu convivo com muita gente com muito dinheiro, muito mais dinheiro que eu, né? E alguns são literalmente frustrados com a vida. A única coisa que ele tem é dinheiro mesmo, entendeu? Não tem um bom relacionamento familiar, não tem um bom relacionamento com amigos, não confia em ninguém porque ele não sabe se quem está se aproximando dele é por interesse ou se é por ele. Será que é inversamente proporcional? Que eu sou feliz pra caralho. E continue sendo, cara. Acho que
eu sempre falo que dinheiro não muda ninguém. Dinheiro só mostra quem as pessoas são. E dinheiro nunca pode ser o fator de fazer você duvidar de alguém ou não. Né? Eu acho que as pessoas que são boas para a nossa vida, a gente sabe quem é. E as pessoas que não são mais ou menos para a nossa vida, a gente sabe também quem é. Por isso que é importante saber filtrar quem você ouve e quem você dá ouvido. Né? Quem você de fato respeita a opinião e quem de fato você sabe que está dando uma opinião por dar, tá nem aí. Quando você está bem, você não está, tá nem aí. Então acho que filtrar isso é muito importante. A gente tem as pessoas mais próximas, marido, esposa, pais. Esse sim, a gente tem que se preocupar bastante com isso, mas também tem que saber filtrar. E uma coisa que eu aprendi também, você não quer que alguém saiba, não fale. Muitas vezes, cara, não falar é a melhor coisa que você faz por você e pela pessoa também. Porque você não gera um desencontro de sentimentos e de qualquer outra coisa. Pô, você ama seu pai e sua mãe, são pessoas da sua vida. Eles precisam saber o que você faz? Eles precisam saber no detalhe o que você faz? Que aí entra no que você está falando. Talvez não, porque se eles souberem, vai causar algo que desnecessário muitas vezes. Porque ele vai dar a opinião dele é infundada, porque ele não sabe o que exatamente o que é isso, o que é viver, só quem está dentro sabe o que é. Mas isso pode atrapalhar o seu convívio, coisas boas que vocês poderiam estar vivendo, independente do que você faz trabalhando, isso poderia atrapalhar. Então saber filtrar isso é muito importante. É difícil você contar para as pessoas o que você faz, até hoje eu não consigo contar para as pessoas o que eu faço. Né? Porque muita gente pergunta o que você faz. Puta, cara, eu trabalho com o mercado financeiro. Né? Puta, o mercado financeiro é tão grande. O que você faz dentro do mercado financeiro? Propósito, a palavra é essa. Outro dia o Paulo, cadê o Paulo? Tá aí? Não tá. O Paulo tinha falado sobre isso. É o propósito, você colocar um propósito para sua vida e fazer. Sabe por quê? Ó, escuta a frase. Propósito na sua vida. Sua vida. Esse é o X. Né? É que nem quando você tem os pais querem pegar a profissão dele ou a profissão que ele gostaria de ter e fazer o filho ter essa profissão. Cara, é errado. É a vida dele. Ele decide quais são os propósitos para a vida dele. E é isso que o Klesser quis dizer na frase. Cara, eu tenho um propósito para minha vida, eu tenho as coisas que eu acredito, tenho as coisas que eu quero viver, tenho as coisas que eu quero fazer e pronto. Não pode um externo definir o que você vai fazer na sua vida. Por isso que quando você escolhe fazer alguma coisa na vida, tem que ser uma escolha sua. E você ter plena consciência dessa escolha e você estar feliz com essa escolha. Porque você está fazendo isso porque você quer agradar alguém, porque na verdade eu queria ser jogador de futebol e não trader. Você não vai ser nunca trader. Como você não vai ser nada na vida, ou pelo menos não vai ser bom naquilo, se o propósito da sua vida não é fazer aquilo. Ô Jeff, entendeu? Posso trazer uma dúvida nesse Pode. gancho? Porque assim, por exemplo, para mim, esse comportamento de canalizar, de não se importar com o que os outros falam, não é uma característica natural minha. Não é de Eu me ninguém. importo. Não é de Então, ninguém. pronto. Eu pelo menos não sou assim. Aí eu falo assim, aí na minha rotina de desenvolvimento, eu foco, por exemplo, eu mergulho no contexto, eu mergulho na técnica, eu faço replay, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu não me vejo... Eu sei lá, eu acho que eu não faço nada para me amadurecer nesse sentido que é tão importante. Aí minha dúvida é... Tem uma coisa bem simples. Você se considera focada? Então, as pessoas que são focadas, geralmente elas meio que se tampam o ouvido para as coisas que acontecem do lado. Vou te dar um exemplo, que é o exemplo que eu dei outro dia da ponte. Pensa assim, ó. Peguei você, pendurei você ali na janela, certo? E é alto daqui, né? E assim, falou agora, sai daí, né? E você tá ali tentando ali, ó, pendurada ali, saindo ali. Qual que é o seu único objetivo ali? Sair. Porque se você cair, você morre. Ou seja, a sua vida se tornou super importante. O seu único objetivo ali é sair dali, não morrer, certo? É exatamente isso. Você vai se preocupar com o que o Roberto está falando? Você acha que você vai se preocupar com o que o Roberto está falando? Não, você vai se preocupar em canalizar sua energia para sair daquilo. Quando você tem um propósito, é a mesma coisa, Fernanda. Quando você tem um propósito, as pessoas podem falar, não quer dizer que você não vai ouvir. Mas será que o que ela está falando é mais importante do que o seu propósito? Do que o que você quer para sua vida? É uma balança. Porque Até a felicidade é um propósito. Exatamente. Você tem que correr atrás dela. Você tem que correr atrás dela, não cai no seu colo.
Assim como os seus sonhos também são isso. Eles não caem no seu colo. Então, a partir do momento que você definiu o propósito e fez as coisas... Eu, por exemplo, fui um cara que eu me ceguei para tudo. Eu falei, cara, eu quero isso, eu vou fazer isso acontecer na minha vida, né? Eu era... Principalmente ainda quando eu trabalhava com TI, puta, eu recebia uma enxurrada de crítica e de... Puta, você está fazendo merda, aí você vai fazer isso, olha que bosta você vai fazer na sua vida. E principalmente depois da fase que eu perdi tudo que eu tinha. O que eu tinha conquistado com TI, eu perdi. Aí era pior ainda. Só que assim, eu acreditava no meu propósito. Eu acreditava que eu tinha capacidade de fazer aquilo acontecer na minha vida. Eu tinha feito uma escolha. A vida é muito isso. Você fazer a escolha e foda-se o que os outros acham. Porque no final das contas, o ônus e o bônus da escolha é de quem? É seu. Seu e das pessoas que compartilham daquilo com você. No caso, você e seu marido. É isso. Então, a gente é meio bobo para essas coisas. E assim, em alguns aspectos eu falo que a gente tem que ser meio egocêntrico quando a gente tem sonhos. Porque as pessoas são ótimas para criticar. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, eu não aceito críticas de quem não conquistou algo a mais do que eu. Não aceito. Pode falar o que você quiser, sua opinião. Entendeu? Porque peraí, você não... A Clarice Lispector fala muito sobre isso, né? Peraí, o dia que você calçar os sapatos que eu calcei e trilhar o caminho que eu trilhei, eu aceito você falar alguma coisa pra mim. É isso. Entendeu? Não quer dizer que você não gosta mais da pessoa. Quer dizer que a opinião dela sobre o que você faz, a escolha que você fez, não importa. Não importa. A não ser que ela seja muito melhor que você naquilo que você está tentando fazer. Mas eu tenho certeza que ela não vai te criticar. Ela vai te incentivar. Ela vai te direcionar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, assim, tem pessoas que não tem como a gente mandar o foda-se, um pai ou uma mãe não tem o foda-se, ou você tenta deixar ela dentro da página, ou simplesmente faz o que eu fiz. Para de falar o que você está fazendo. Quando você vai ver, você compartilha coisas boas, de estar com saudade, de vir te ver, como estão as coisas deles, entendeu? Então, é saber contrabalancear as coisas, entendeu? Acho que você não vai deixar de gostar da pessoa, mas tem coisas que as pessoas têm o dom de ferir a gente. A palavra fere se você deixar ela entrar, entendeu? Você pode receber 10 elogios, uma crítica, você esquece dos 10 elogios e olha para a crítica. A pergunta é, será que a pessoa que te deu aquela crítica tem o direito de te criticar por algo que você está fazendo, por escolha sua? A escolha é sua, não é dela. Do mesmo jeito que você não tem o direito de criticar as escolhas dela. É isso. Eu sempre falo, eu levo isso em consideração para os meus filhos. Eu falo, cara, o que eu tenho que dar para eles? Educação. Educação, estudo, para que eles sejam pessoas conscientes para escolher os seus caminhos. Né? Eu sempre falo para a Poli até que eu falo assim, eu nem quero que eles toquem as empresas, não quero nada disso, eu quero que eles façam as escolhas para a vida dele. Então, eu vou dar todo o suporte para que a hora que ele chegue na idade de fazer as escolhas, eles escolham, não eu faço escolhas por ele. Por quê? Você pode gerar seres humanos frustrados. Pô, querer ser médico, quero que o meu filho seja médico. Ele tem que querer ser médico. Azar meu se eu, por algum motivo, não pude ou não quis lutar por isso. A vida é feita de escolhas. Né? E cada escolha é um risco. Está disposto ou não a correr esse risco? Está disposto ou não a esse desafio? E esse puta papo legal isso. Eu acho que é disso que eu estou falando. É isso, cara. Cara, fiz uma escolha, essa escolha tem esse processo, tem esse custo, tem essa dor, e eu estou disposto a passar por essa dor. Ok? Isso é sinceridade, não é? Aí entra aquilo que eu falei. Você não tem que entrar no detalhe da coisa, porque o detalhe é seu. Você que vai estar vivendo todo dia ali. Entendeu? E acho que isso é muito importante, de se ter essa coisa. E toda vez que você faz uma escolha, aceita a porra do risco que você fez. Que é o que a Fernanda falou do Cléster. Ele aceitou o risco de ir para a Síria. Ele aceitou o risco que ele poderia morrer. Mas ele tinha um propósito, o propósito dele era maior que tudo, ele queria aquilo e aceitou o risco. Tanto é que ele foi lá, e você para pensar, ele fez história. Porque ele acreditou nele, ele acreditou no propósito dele e fez história. Eu fiz isso. Eu acreditei no meu propósito, assumi o risco de jogar uma carreira fora, que era a área de TI, que eu era muito bom no que eu fazia, por algo muito maior. Imagina se eu tivesse desistido. Não tinha nenhum de vocês aqui.
nenhum de vocês talvez estariam buscando esse propósito do mercado financeiro. É isso, é o efeito cadeia. O que você faz hoje vai refletir em alguém lá na frente. Então, assim, por isso tenha plena consciência da sua escolha, né? E que isso vai deixar um legado. Eu sempre falo, né? Tem um livro do Cortella que chama Qual o Seu Legado? Como você vai ser lembrado quando você morrer? Quando você não estiver mais aqui? Uma pessoa que luta... Qual sua obra é isso? Que é basicamente qual o seu legado, né? Tanto dentro do livro ele fala um pouco sobre isso. Então, quando você se for, o que você deixou? Como você vai ser lembrado? Com um cara que lutou pelos seus objetivos, aceitou risco, fez o que acreditava, ou alguém que só viveu, passou pela vida? Você não é imortal, mas você pode ser eterno. Perfeito, perfeito. Perfeito. É isso que você quer, entendeu? Ter uma vida... Eu sempre falo, tem gente que tem uma vida que, puta, não corre risco. Né? Não corre risco nenhum. Mas não constrói nada grande. Né? A gente vê muito isso no interior. As pessoas do interior, eu também sou do interior, as pessoas do interior geralmente se acomodam fácil com as coisas, né? Puta, tem minha casinha, tem meu emprego ali, né? Sobrevive. Né? Não é uma crítica a isso, mas, cara, a gente é capaz de muito mais. A gente é capaz de muito mais. Então, pô, por que não fazer? Por que não ir atrás disso? Por que não se colocar em risco? Eu acho que isso é muito importante, né? Pensar nisso. Mas, assim, quando você confia e você sabe por que você fez aquilo, mesmo que aquilo dê errado, você não fica tão chateado porque você confiava porque você fez aquilo. A questão do mercado financeiro, tem alguns momentos que você simplesmente foda-se. E é esses momentos que mais dói. Por quê? Você nem sabe por que você perdeu dinheiro. Aquele momento você fala, por que eu fui entrar nessa bosta dessa operação? Tá com viés na cabeça, você vai... E mesmo assim, e não é nem tipo assim, beleza, veio para trás, você não tem controle. Mas, puta, deveria estopar. E você não estopa. E faz médio, e faz não sei o quê. Sabe por quê? Porque você não confiava nem por que você entrou. Então você não quer estar errado. Você nem sabe por que você não quer estar errado. Você não sabe por que você está errado. E isso te fragiliza, e isso te deixa mais sujeito a críticas. Tipo, a pessoa que, sei lá, um parente... Qualquer coisa que te falam parece que está sendo tá indo bem? Não, tô mais ou menos. Mas você, puta... No subconsciente você sabe, cara, eu fiz merda, tô fazendo merda. Que é um pouco do que ele falou. Eu acho que nesses momentos você quer falar com alguém isso aí. Mas por isso você tem num ambiente desse. Porque todo dia alguém fez uma merda. E vai chegar o dia que você vai fazer uma merda. Né? Por mais que você esteja em um processo de evolução, num processo onde você está cada vez melhor, ou no processo que você já é um profissional de mercado financeiro, você vive disso, uma hora ou outra você vai fazer uma merda. Pode ser merda pequena ou merda grande. Dá o meu exemplo. Eu fico puto quando eu faço merda, mesmo que seja uma merda mais ridícula. Por exemplo, hoje em dia, às vezes em quando eu ainda erro, vou dar um exemplo de hoje. Eu fui zerar parcial no ouro, zerei a posição inteira. Eu fiquei puto comigo. Às vezes isso te deixa mais puto do que perder Exatamente. mais dinheiro. Assim, não perdi dinheiro, nada disso. Pelo contrário, uma posição boa, mas eu queria sair parcial. Eu não me atentei que na boleta, em vez de estar 5, estava 10. E eu estava posicionado em 10, na hora que eu fui zerar, eu zerei tudo. Pô, eu fiquei puto comigo. Né? Porque assim, eu me considero um profissional onde esses detalhezinhos eu não precisava passar mais. Não sei se vocês lembram outro dia que eu estava também, que eu queria comprar 5, comprei 50. Porque eu não me atentei que a porra do coisa estava selecionado no 50. Puta, Deus! Não, deu certo porque eu sabia. Eu sabia o porquê que eu queria comprar 5. Não é essa a questão. Mas a questão é que assim, podia ter dado muito errado, eu podia ter perdido dinheiro por uma simples desatenção minha. Uma coisa que, em teoria, um cara que é profissional que há muitos anos no mercado, erro idiota. Isso me deixa muito puto. Isso me deixaria muito mais puto do que eu entrasse numa operação com 50 que eu sabia que eu ia entrar e tivesse tomado um stop. Eu não perdi nenhum real com a operação foi ótima, porque eu estava certo naquele movimento, só que eu não queria estar daquele tamanho naquele momento. Mas eu cometi um erro, e esse erro me deixou puto. Só que é um erro de cobrança própria, em cima da profissão que eu faço. O stop não ia me matar e nada disso, mas era uma cobrança minha.
E isso me chateia. Então, seja, não importa o nível que vocês estão, vai ter erros que vão te chatear. Meus erros que me chateiam não é quando eu fiz alguma coisa que eu sabia o porquê e às vezes perdi dinheiro por aquilo. É quando eu faço alguma coisa que eu tinha a obrigação de saber, tinha a obrigação de ter prestado atenção e não fiz. Concorda? A diferença? Hoje ainda vocês se preocupam em, se estopei, se não estopei, se... Vai passar. Isso vai passar. E aí vocês vão perceber que outras coisas aqui, hoje você consideraria pequena, vão se tornar grandes lá na frente. E o que você considera grande hoje, lá na frente vai ser pequeno. Você tem duas coisas. Tem objetivos e obrigações quando você está operando. Certo? Qual que é a sua obrigação? Seguir o seu plano. Essa é a sua obrigação do dia. Bater meta é o quê? Objetivo, não obrigação. Estopar uma operação é o quê? Obrigação. Você percebeu que está errado? Você tem uma obrigação a fazer. Porque se você não estopar aquela operação, você não vai cumprir a sua obrigação do dia, que é seguir seu plano. Saca? Então, equilibrar isso todo dia é muito importante. O que é obrigação e o que é objetivo. Porque senão, por que eu falei isso para a Fernanda? Porque ela entrava numa operação e ela estava buscando pôr uma saída exatamente aonde ela bateria a meta com aquela saída. Virou o quê? Uma obrigação a meta. Naquela operação, a obrigação dela era bater a meta. Não existe isso. Porque o que acontece? A meta é 120, você faz 80. Você está feliz? Não, está frustrado, porque ela colocou como obrigação fazer 120 naquela operação. Aí um trabalho bem feito vira um trabalho bosta no seu inconsciente. Você nunca vai conseguir construir uma confiança porque não depende de você. É? Então, você aumentar o lote, você não vai ter essa constância de construir essa confiança em cima de algo que você não tem controle. E lembra, porque obrigação vira o que eu quero. E quando você coloca o que eu quero dentro do mercado, o que acontece? Dá merda. Dá merda. Então, é sempre uma eterna busca por equilíbrio. E sempre vai ter um monte de detalhezinho para você ir ajustando. Então, por isso que é um processo que não leva 3 meses, 6 meses. É um processo evolutivo, onde você vai se descobrindo. Vai descobrindo como que você se sente, quando você bate a meta, quando você se sente, quando você estopa o dia, quando você se sente, quando você... Uma operação que você sabia que era para estopar com 1, 2 pontos, você estopou com 5. Do mesmo jeito que uma operação que se confiava nela, mas você estopou com 7, mas você sabe porque você estopou com 7, porque você confiava no que estava acontecendo. São todos processos que você vai evoluindo ao longo do tempo. Vou pegar o Gustavo, que ele está olhando para mim aqui. Cara, o Gustavo era um filho da puta. Né? Ele chegava de manhã, meia hora de mercado, ele tinha batido a meta dele. Né? Pô, qual a sua obrigação do dia? Seguir seu plano, dentro do seu plano tem lá, bater sua meta, que é o seu objetivo, não sua obrigação. Ele chegou nisso rápido. O que ele fazia? Entregava dentro de 3 vezes. Ele parecia que algo nele falava assim, cara, tá na hora de devolver. Aí ele devolvia e estopava o dia, e quando não entregava 2, 3 vezes aquilo que ele tinha feito no dia. Detalhe, não é de vez em quando, era todo dia. Todo dia, era um filho da puta, eu ficava puto com ele. De fato, eu aprendi a dar valor pro mercado financeiro, o dinheiro do mercado financeiro, quando se eu não fizesse 10, 20 reais hoje, eu não comia amanhã. É esse o resumo. É quando não a água bate comia na no dia bunda. seguinte. Na época da República lá, cara, eu rezava, tinha um tiozão lá, que eu rezava o dia que ele estava fazendo janta à noite, que ele batia no meu quarto e chamava para comer, senão eu não ia comer. E é muito engraçado que o mestre acho que pode até falar, porque ele conhece muito mais gente, mas a maioria dos caras bem-sucedidos do mercado financeiro, eles passaram por situações muito difíceis, quebraram. Né? A gente ouve muito essa história dos grandes caras do mercado financeiro. O cara Mas sabe por quê? quebrou Porque aprenderam a dar valor pro dinheiro. Aí vai dar valor, entendeu? Você para de brincar, você para de levar nas coxas. Às vezes eu dou umas porradas, que nem eu dei aquela porrada na última vez com você, porque assim, cara, vocês têm uma oportunidade e parece que é fácil que você tá... Cara, não. O dinheiro é muito importante e o dinheiro vale muito. É que nem a gente brinca. Pô, você aceita perder 100 reais no mercado aí, abre a carteira e pega 100 reais e rasga agora. Que é a mesma coisa que você está fazendo quando você aceita perder 100 reais no mercado de bobo. Muitas vezes, não, foda-se. Se acostuma, né? A mente, ela se acostuma com isso. Ela vai achar que é certo. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que ganhar é um hábito. Exatamente. Perder também é um hábito. Se acostuma a perder, se acostuma a ser perdedor.
Você começa a achar aquilo normal. Seu inconsciente considera aquilo normal, faz parte de perder. E a Não mente- faz parte de perder. O cérebro Faz parte também do é binário, processo, né? não da sua vida, não do que você é. E ganhar também. Aí entra aquilo que eu falei com a Fernanda ontem, que, cara, se você saiu todo dia com 10 reais para frente, você terminou o dia melhor do que você começou o dia. Isso é ótimo. Ah, mas é só 10. É 10 reais, cara. Tem gente que não ganha isso no dia. Parece bobagem, mas tem gente que não ganha. A gente tem que carpir um lote todo dia. Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu carpia lote por 20 reais. É bem No isso. sol, o dia inteiro. É essa a diferença. Só que depois eu ganhei dinheiro com TI, aí eu fui pro mercado financeiro, perdi um monte de dinheiro, não tinha noção. Na verdade eu tinha noção do que era dinheiro. Mas quando estava à frente do mercado, eu era um retardado. E eu só aprendi a dar valor pro dinheiro quando eu me fudi, aonde que assim, se eu não tivesse 10, 20 reais, eu não comia. E eu não tinha como tirar o dinheiro da corretora, porque é o dinheiro que eu tinha para margem. Então eu tinha que fazer aquilo, depois eu sacava e comprava comida. Aí cada 20, 30 reais para mim fazia diferença. O dia que eu fazia 50 reais, eu parava de operar, pulava o muro da USP e ia caminhar na USP, correr na USP. Porque eu não podia devolver aqueles 50 reais em hipótese alguma. Eu sou engenheiro de formação, né? Aí, no início, o meu pai mesmo falou. Ele falou, você vai largar a tua profissão para insistir nesse sonho? Eu falei, vou. Aí, tô 2 anos, na luta. Aí, no fim do ano, tive uma conversa com ele e falou, tô vendo tua dedicação, teu empenho, vai que eu te ajudo. E isso daí, das outras pessoas, eu estava como representante comercial de uma empresa, e aí eu estava dividindo meio período dedicado 100% ao mercado e de tarde lá na empresa. O meu chefe sabia disso. Aí chegou um momento, desculpa, que aí eu falei, tô saindo do interior, vou vir para São Paulo, que vou me dedicar 100%. Aí ele deu um tapinha nas minhas costas e falou, daqui 6 meses você vai quebrar, aí eu te dou outro emprego. Então, esse é o tipo... Esse vai engolir muito. Você sabe que... Então, exatamente. Você sabe que na minha vida eu tive alguns momentos desses, principalmente quando eu pedi demissão do último emprego que eu tinha de TI, o cara falou assim, eu não dou 3 meses pra você voltar. Né? Que é esse japonês, filho da p... Não, pior que eu gosto dele. Eu zoo ele, mas eu gosto dele. Ele foi um cara que me ensinou muita coisa também. Mas ele justamente falou assim, cara, vai lá, daqui 3 meses está de volta aí. Né? E nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Eu jamais me permitiria voltar. Né? Então isso foi força motriz. Isso foi um empurrão para frente, não foi um puxão para trás. E essa questão de dar valor ao dinheiro, eu coloquei em outubro, na verdade, quando eu comecei a fazer o curso de dólar. Até um amigo meu que pagou para mim, porque eu não estava em condições. E eu coloquei R$1.000. Eu fiquei emocionado, desculpa. Tamo junto, meu. Eu coloquei R$1.000 na corretora e falei, eu não vou perder. E tô de outubro até aqui com R$1.000. Só somando. Propósito. Entendeu? É isso. Por isso que eu falo, tudo que você vai fazer, coloca um propósito naquilo, coloca um objetivo naquela porra, cara. E vai. Você é capaz. Entendeu? O problema é que assim, as pessoas às vezes querem, mas meio que querem, entendeu? E se deixam desviar. Por isso que seja surdo porque acontece ao seu lado e seja focado no que você de fato quer. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu grande objetivo ali? E parabéns, cara. É isso. É isso. Falar. Quem quer falar aí? Que... Não, eu só ia falar que se tem que tomar cuidado que é o seguinte, se não tiver disciplina e dedicação, essas pessoas vão ter razão, né? Então Você resumiu bem, porque aí você eu sempre falo isso, né, cara? Nunca deixe alguém que está falando algo de você ter razão, né? Porque ela não está falando de algo que ela sabe, ela está falando de algo que ela quer que aconteça com a sua vida. E aí, se você não fizer a sua parte, você vai vai deixar a pessoa falar, falei? Nossa, isso é a pior coisa do mundo, cara. Então, acho que uma das coisas que talvez prejudique a maioria das pessoas é o fato de, na nossa vida, a gente sempre quer dar orgulho para os nossos pais, para as pessoas que a gente ama e tudo mais. E eu acho que isso me prejudicou já, hoje prejudica menos, mas... como é e que o eu quanto posso você dizer? quer dar orgulho para você? Então, eu acho que nós temos que dar orgulho pra gente e isso é uma consequência. Nós temos que nos dedicar e provar que somos maiores todos os dias. Para você mesmo? Para nós.
Sabe por Isso quê? é uma consequência o Exatamente. que a gente vai dar para os nossos pais, né? Porque se você estiver bem, como vão estar as pessoas à sua volta? Bem também. As pessoas que realmente você se importa com elas, que Isso importam é uma- para você. Isso é algo que a gente traz na educação em si, porque os próprios pais, às vezes quem tem irmão, os próprios pais falam, mas olha o teu irmão. Então há uma comparação, certo? Então acho que Que vida, hein? Tá aqui. então assim, eu acho Dá o microfone para ele aí também. Então, assim, eu acho que é um cuidado que eu, como pai, hoje, que tenho 2 filhos, meninos, tento tomar. Não comparar um com o outro, porque cada um é um Exatamente. indivíduo. Então, acho que isso é um papel dos pais que tem que ter para que não atrapalhe, vamos dizer assim, depois, quando ele ter que tomar alguma decisão. Ele tomar por si, não porque por outro, né? Por algo porque, que gosta. porque... eu falo isso, em casa eu tenho 3 crianças completamente diferentes umas da outra. Então, nunca a gente vai conseguir fazer essa base de comparação. E a gente nunca vai fazer essa base de comparação. E acho que isso é muito importante. Mas eu acho que também vai muito que hoje a gente tem uma outra mentalidade, né? A mentalidade dos nossos pais, por exemplo, é completamente diferente. Completamente diferente. E eu incentivo muito a cada um lutar pelo seu sonho, independente qual seja ele. Né, que descubra o que gosta e lute pelo que gosta, né? E antigamente, os nossos pais, eles tinham uma visão do que era certo ou errado a nível de você constituir uma família, ter uma sua casinha, ter seu carrinho, ter um bom emprego, ter uma profissão, né? Tanto é que, antigamente, acho que a maioria aqui vai entender isso, o sonho do pai e da mãe era o filho fosse o quê? Ou funcionário público, ou se formasse na universidade. Queria te ensinar queria que você fosse o diretor de uma empresa muito boa, mas não te incentivava a ser o dono dessa empresa, né? Exatamente. Isso eu acho que é bem comum, né? Pegando o gancho dele, né? Do irmão que rola essa... Mas não, mas em casa em si eu tenho muita sorte, né? Eu vi algumas pessoas têm muitas dores aqui por conta da família, né? Do apoio, porque realmente é uma coisa difícil, realmente é uma coisa que não é todo mundo que entende, depende que você desprenda um pouco de energia, de tempo para sentar com essas pessoas, explicar como realmente funciona, como realmente é. Então, essas são umas dores que eu não tenho por 2 motivos. Um é que eu tenho um caso de sucesso na minha casa, né? Então, eles sabem o que é possível, então isso facilita muito, porque muitas das vezes algumas pessoas só Cleiton, acreditam... mantém pra cá só. Que não eu acreditam que você tá lá para você perder, então em casa eu tenho um caso de sucesso, isso o interessante ajuda que bastante. no seu caso o problema era lá atrás comigo, como eles viram que passaram, viram que puta, me dediquei e deu certo, possível. a pressão já não vem em cima de você, não que não vá ter, mas é menor. E tem, mas o pai tá entendendo um pouco sobre correlações, sobre geopolítica. Eu paro para conversar com ele, daí ele fala, ele fala, pô, putz, é assim então, né? E aí, agora entendi por que ele faz umas perguntas diferentes para mim agora. Eu sei que anda conversando com ele. Bom, isso é ótimo. Não, e aí acaba que ele, estando dentro do contexto ali, né, acaba entendendo um pouco, mas também aí o lado da pressão, eu conversei com eles, né, e falei sobre... Cara, isso é meu sonho, né? Eu estava cansado já de viver trabalhando num lugar onde eu chegava na segunda, esperando pela sexta, eu chegava às 8 da manhã, esperando às 18, sabe? O happy hour, a hora de ser legal. Daí eu percebi que eu estava torcendo para que minha vida acabasse mais rápido, eu não estava, sabe, vivendo de verdade. Aí eu percebi que eu trabalhava das 8 às 18, acordava 1 hora mais cedo, chegava 1 hora mais tarde, percebi que eu estava desprendendo 10, 12 horas da minha vida para outras pessoas, e aí você tem que dormir 8 e... Você estava lutando pelo sonho de alguém. E aí, você me conhece também, eu quero fazer sempre um monte de coisa, quero tocar, quero fazer jiu-jitsu, quero aprender outros instrumentos, outras línguas e sabe, ir para frente, e a gente só tem 24 horas, e eu percebia que eu estava desprendendo a minha maior parte para a vida dos outros, né? Então,
rolou essa conversa, e daí uma das conversas que eu tive com a mãe e com o pai era do tipo... pô, evita de me perguntar, e aí, tá ganhando dinheiro ou não? Porque eu falei pra ela, né, tipo, é um processo, é uma coisa que demora tempo. Sabe quantas vezes eu ouvi deles? Umas 500 vezes. Não, eu acho que você tá jogando pra baixo ainda. Mas eu tive essa conversa, né? Eu falei, olha, é um processo, é moroso, demora tempo, eu tô dando o meu melhor, eu estou fazendo, sabe, o máximo de mim, tô dando 110% todos os dias. E aí é uma questão de tempo. E se toda vez que eu vir aqui você me perguntar, e aí, como que foi? Eu falei para ela, não quero ter que não vir para cá para não ter que responder essa pergunta, né? Então, esse caminho de jogar limpo e estar alinhado com isso, é muito importante. Muda muito tudo. Importante. Então, eu vejo que essa é uma dor que as pessoas compartilharam aqui e eu acabo não tendo. Até com a minha namorada, ela sabe disso. Eu tive essa conversa que você falou sobre, pô, eu vou fazer isso, demora tanto tempo. Vou ter que abrir mão disso. Abrir mão de um monte de coisa. E até numa das conversas ela me falou, pô, mas e aí? É 6 meses? É 1 ano? É 3 meses? Quando que é? Eu falei, cara, não sei. Sabe, pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 1 ano, pode ser que nunca aconteça, mas eu não quero correr o risco de chegar lá na frente e pensar, porra, se eu tivesse tentado mais um pouco. Eu nunca me permiti isso, sabia? Eu nunca me permiti, em algum momento, falar assim, cara, deu, e depois passar um tempo e descobrir que, cara, e se eu tivesse tentado mais um pouco? Eu já vi nos olhos de muita gente que passou pelo processo comigo, não continuou, desistiu, e eles são meus amigos até hoje, e eu sinto que eles não sabem, eles são frustrados e eles não sabem até hoje se eles tivessem tentado mais um pouco, se eles teriam dado certo. Eu nunca vou carregar esse peso na minha vida. Pior sensação. Eu acho que é a pior sensação, porque não importa o que você faça, você faz por necessidade, você não faz mais por gosto, porque de fato o que você queria fazer pela sua vida, você parou, você deixou de lado. E é uma frustração, né? E carregar frustrações na vida é a pior coisa que a gente pode fazer. Eu sou um cara que me cobro muito, né? Eu, particularmente, eu sou um eterno inconformado, né? Eu sempre gosto de estar desconfortável com a situação. Então, eu me cobro muito, fico puto comigo com muitas coisas. Isso é muito importante, cara. Muito importante. Porque senão, se você entra na pior zona que existe, que é a zona de conforto. É a pior zona que existe. Né? E o Bernardinho fala uma coisa o Bernardinho, treinador, e ele fala uma coisa que assim, cara, eu sou para os meus atletas a zona de desconforto dele, não de conforto. Conforto ele tem na casa dele com a mãe dele. Para ele ser um campeão, ele tem que estar sempre na zona de desconforto. E eu sou o cara que me obrigo a sempre estar na zona de desconforto. E acho que isso é muito importante, sabe? E estar na zona de desconforto é sempre estar se cobrando. Mas se cobrando pelo que você pode fazer, não pelo que você faz. Você não está pronto para fazer. Tem uma diferença bem grande aí. Né? É a mesma coisa se falar assim, puta, eu estou me cobrando, eu tinha que estar fazendo 100 mil por dia. Porra, você tem capacidade para isso? Agora? Você vai ter um dia, com certeza. Mas agora você tem? Então você não tem que se cobrar por isso. Mas eu não estou seguindo o meu plano. Você tem capacidade para isso? Tem. Não está fazendo? Porra, tem que se cobrar para isso. Então assim, se pressionar é muito importante, mas dentro da sua capacidade, dentro do seu mundo. Isso é importante. Eu acho que assim, nunca se comparar com a página de ninguém. Você tem a sua página. Né? Eu brinco, até ontem na aula 2.0 eu falei isso, né? Eu gosto muito da analogia, a gente está na mesma estrada. Eu estou lá na frente, vocês estão aqui atrás, mas a mesma estrada. Os buracos e tudo mais. Até brinquei que assim, eu tô lá na frente, mas eu tô colocando placa, cara. Vocês estão indo, vocês estão um pouco mais informados do que eu. Eu tive que desbravar essa estrada, né? Para ver se tinha buracos, se tinha morro, se tinha ribanceiras, se tinha rio para atravessar e tudo mais. E eu tô na frente lá e colocando as placas, né? Mas aí tem uns cabaços aí que não lê as placas. Atalho.